Boa noite, a graça e a paz a todos nós. Temos falado nas últimas quartas-feiras, principalmente no culto da igreja, um culto de ensino da palavra, um culto de pensarmos algo sobre o propósito de Deus para a nossa vida. E quando nós começamos a pensar nisso, a primeira coisa que vem, e pelo fato de sermos cristãos, nós baseamos na palavra de Deus, é a própria criação. E a forma como Deus ele cria todas as coisas, fazendo com que o ambiente que ele próprio já existia, porque a palavra fala lá em Efésios que antes da criação ele já era, todas as coisas estavam nele e por através dele nós fomos feitos o quê? Fomos feitos algo para que o nome dele estivesse em primeiro lugar. Nós fomos predestinados por ele. Nós fomos colocados naquele lugar por através da criação dele. Mas diferente de alguns que pensam que o homem é o centro da criação, a criação ela é esse centro e não o homem. O homem, na verdade, é uma parte que Deus permitiu que estivesse ali na criação para adorar o nome desse Deus e entender que ele é o principal da criação. A própria criação é o centro dela, é o próprio Deus, não o homem. Apesar do homem ter sido feito, como diz Gênesis no capítulo 3, imagem e semelhança desse Deus. Apesar do homem ter recebido autoridade para comandar tudo o que estava feito ali naquele momento de Gênesis, estava sendo construído, estava sendo moldado, estava sendo colocado diante de toda a forma, o homem não é o centro. O centro é o próprio Deus. E a presença desse Deus é o propósito que esse homem busca. O sentido da vida é buscar a presença desse Deus no seu viver diário, é estar com ele diariamente, é conviver com ele e nas suas decisões ele esteja em primeiro lugar. Mas infelizmente, por causa da queda, o homem perdeu o vínculo, perdeu a forma, perdeu vamos dizer assim, um time dessa presença de Deus. Por quê? Porque através daquele momento em que a serpente oferece ao homem o fruto do conhecimento do bem e do mal, apesar do homem ter autoridade e ter um conhecimento das coisas, porque ele escolheu comer do fruto, não sei se eu me faço entender nesse momento, o homem entendeu que ele queria aquilo. O conhecimento do bem e do mal, na verdade, faria com que o homem cometesse algo que o afastaria de Deus. Isaías 59, a gente fala muito sobre isso, fala exatamente sobre isso. As vossas iniquidades, o vosso pecado tem feito que a face de Deus se afaste. A presença de Deus saiu do homem. O homem saiu da presença de Deus. Quando ele sai do Éden, do lugar que Deus tinha criado, ele sai dessa presença. E ao invés de buscar essa presença, o homem vai cada vez mais se distanciando. Lá em Gênesis, no capítulo 11, quando o grande Nimrod, ele propõe que se faça uma torre que chegue aos céus e que eles sejam dominantes, tanto quanto Deus, ali o fato do conhecimento do bem e do mal fez com que o homem buscasse para ele o direito de ser como Deus. E o texto até vai relatar isso. Confundamos as línguas. Por quê? Porque quando o homem ele coloca isso no seu coração, ele está permitindo que o coração dele esteja sujo. E o coração sujo significa o pecado dentro do seu coração. E assim o homem entra, a cada dia que ele se afasta de Deus, ou que ele nomeia Deus como sendo o seu principal ser de condução da sua vida, mas não vive na busca e na intensidade e não luta contra as coisas que empurram ele para longe, ele está pecando e ele continua num vazio existencial. E esse vazio existencial
faz com que o homem, ao invés de querer a presença de Deus, saia da presença de Deus e fique longe de Deus e permaneça a cada dia no seu próprio coração. Para nós entendermos melhor isso, é impossível ao homem fazer com que Deus se apresente diante dele. Por mais que a gente louve, por mais que a gente ande, vamos dizer assim, corretamente, é impossível nós dizermos: Deus, apresenta-te aqui agora e te manifesta porque eu tenho feito isso, porque eu tenho feito aquilo, porque eu tenho feito aquilo outro. É impossível. Porque Deus, ele é o único Deus supremo, aquele que pode todas as coisas. Só ele é assim. Só ele tem essa característica. Há uma tentativa de falsos deuses tentarem fazer essa representação, mas nenhum deles consegue ficar absoluto no seu poder, porque somente esse Deus é absoluto em seu poder. E ele somente ele tem o direito, ou a forma como ele quer vai acontecer. Os outros, as pessoas, elas até tentam tomar algum partido e dizer: eu quero a presença de Deus sobre a minha vida, eu estou lutando, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou dançar, eu vou orar 24/7, eu vou fazer isso. Cara, nada adianta se Deus não quiser manifestar o amor dele. É ele que escolhe o momento de manifestar o amor dele. É ele que escolhe como ele vai fazer o homem chegar mais perto dele. Mas então não adianta, então a gente não precisa fazer nada, é só deixar Deus fazer alguma coisa. Não, pelo contrário. Quando Jesus, que é aquele que respondeu à expectativa de Deus, mas ele compreendeu que ele mesmo sendo Deus, e aqui precisa uma coisa muito enfática se falar, ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós falávamos semana passada na igreja, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo está manifesta a nós hoje pela obra salvífica, pela obra redentora da cruz, pela manifestação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Isso nós não precisamos nos preocupar. Mas o homem, ele tenta chegar perto de Deus, ele tenta fazer algo perto de Deus, ele tenta manifestar algo a Deus, mas ele acaba errando porque lhe falta algo muito sério, que Jesus tinha de sobra: obediência. Tanto a escritura, quanto a forma de conduta dele e quanto a atitude dele diante de todas as etapas que ele viveu. Eu esmiuço isso para você da seguinte forma: quando ele chega nos últimos momentos dele, ele está diante dos seus discípulos, é a última ceia, e a gente tem falado bastante isso de manhã, sobre um livro do Donald Kraybill, é o nome do autor que a gente tem usado num livreto chamado A Bacia, a Cruz e o Túmulo Vazio. E a gente tem pensado muito sobre essa questão da bacia. Jesus compreendeu na íntegra o que era a presença do Senhor, quando ele se dispõe a servir os irmãos. Ele era Deus, mas ele veio como homem. E ele agiu como homem, no sentido de não tomar posição, não tomar o poder, não manifestar o poder de conquistar algumas coisas por ser Deus. Sim, ele usou o Espírito Santo para ter discernimento, ele usou o Espírito Santo para curar pessoas, ele usou o Espírito Santo para andar em lugares perigosos, ele usou o Espírito Santo para caminhar sobre as águas. Tudo foi modelo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo agindo nele. Mas dentro da estrutura de alma dele, dos sentimentos dele, ele era um homem. E ele permitiu que isso ocorresse, ou a forma como Deus escolheu tudo isso, permitiu que se mostrasse ele homem,
para ele vencer todas as tentações. E nos últimos momentos dele, ele pega uma bacia e mostra a coisa mais importante para se chegar diante de Deus, que é o servir. Porque se nós olharmos a criação, Deus serviu. E no último dia, ele diz lá no sexto dia, quando ele cria o homem, no sétimo dia ele diz, vamos descansar. Deus precisa descansar? Não. Mas ele fala do descanso do homem entrar no descanso do Senhor, do homem permanecer descansando na vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa para cada um de nós. Ela nos acolhe, ela nos traz para perto dele. Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente pensa, dentro de mim, eu penso, não, isso aqui é melhor para mim. É o que eu estou fazendo, é a forma como eu estou pensando. E ao invés de, como Jesus, eu sempre estar na presença dele, tentando ouvir ele. Quando eu falo isso, querido, é muito fácil a gente pensar assim, ó. Não, mas eu busco Deus. Eu busco Deus, eu busco a vontade de Deus. Vamos fazer um exame bem minucioso da nossa vontade? Tiago, ele fala que nós não pecamos porque o pecado vem nos agarra, mas sim porque nós temos uma coisa chamada tentação. E o que é a tentação? A tentação é quando eu olho algo que não é meu e eu cobiço ter aquilo para mim. Mas, Miguel, isso é difícil demais, porque às vezes a gente fica naquela guerra dentro de nós. Sim, Jesus disse, negue-se a si mesmo. Jesus negava-se a si mesmo todo dia, por isso ele pôde falar isso para nós. Por isso ele pode dizer isso para nós. E o nosso problema é a dificuldade que temos pela natureza caída que temos de todo dia estar nessa presença. Mas então tu está me tirando o ânimo, Miguel. Tu está me tirando o ânimo porque eu não tenho essa capacidade. Sim, essa é a luta diária. De ir para diante do Senhor, como um amado e querido irmão comentou essa semana no Instagram dele, que aos 30 anos de idade ele teve um câncer e venceu esse câncer. E agora, na casa dos 50 e poucos, ele foi acometido de novo de um câncer. E ele se perguntou o que aconteceu e foi para diante do Senhor e confessou os pecados dele e tudo isso que a gente comumente faz quando a gente se vê numa situação difícil. E ele lembrou o salmo que Deus tinha dado para ele quando ele estava com 30 anos. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, essa é a máxima, nada me faltará. Cara, a gente está tranquilo. A gente está tranquilo e crendo que nada está faltando. Mesmo que a gente tenha pouco, isso é só a presença de Deus por através do Espírito Santo dele no nosso coração. Mas isso é para quando nós permitimos que o Espírito Santo nos modele, nos molde. Muitas vezes nós dizemos, eu estou na presença de Deus, mas na verdade a gente está na corrida dos nossos sonhos. Nós estamos na corrida das coisas que queremos. Essa noite eu quero falar um pouco também sobre a coisa que marca de uma forma especial essa semana de Páscoa, mas que também marca muito essa questão de presença de Deus. Nós temos direito à presença de Deus porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele pegou o pecado que era contra mim e colocou sobre ele. Romanos 8 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esse estar em Cristo Jesus é como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, nós pregamos a Cristo que andou e deu testemunho? Não, nós pregamos a Cristo crucificado. A cruz, queridos, é o motivo, é a forma como nós podemos chegar diante desse Deus. É a forma, é o jeito que nós podemos acessar todos os dias a presença desse Deus. Se não fosse isso, se não fosse essa presença, Deus não estaria
No nosso culto, quando nós começamos a louvar e às vezes cantamos errado, ou até alguma coisa que a gente faz às vezes que não está condizente com aquilo que daqui a pouco seria uma liturgia correta de um culto, mas aí vem algo especial sobre nós. Na coletividade nós sentimos a presença de Deus, mas essa presença de Deus que a gente sente ali na coletividade não é só o nosso emocional, mas são momentos, respingos, eu diria, ou algumas coisas que nos fazem sentir uma vontade, um querer, uma fome por esse Deus. E tudo isso é propiciado por através do quê? Da cruz. Olha o que Bob Storch fala no livro A Cruz. A cruz é Deus superando toda a divisão e quebrando toda barreira para chegar até você com a sua salvação. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o texto mais conhecido no mundo. O texto mais conhecido no mundo. Isso é comprovado por análises, por pessoas que fizeram pesquisas e descobriram isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e tenha vida eterna. Então a cruz está no centro do coração de Deus. No Velho Testamento nós lemos dezenas e dezenas de leis, de formas de conduta, mas a principal era que um cordeiro deveria ser imolado e o sangue dele aspergido e ali o pecado perdoado. Quando Deus permite Jesus, quando ele coloca Jesus na história da humanidade, e Jesus caminha e ensina, e quando ele está chegando nos últimos dias, e aí nós estamos trabalhando hoje nessa quarta-feira de Semana Santa, a gente se lembra da forma, e aí eu estava procurando, pesquisando algumas coisas, muitos teólogos dizem que hoje foi o dia que Judas pegou e disse assim, por 30 moedas eu mostro quem é o Messias, porque Jesus era um cara simples, tá? Ele não era aquele loiro de barba bem aparada e olhos claros, bonito, não. Ele era um típico judeu, cara comum, uma cara que a gente não diria assim, aquele lá é o Messias porque ele é um cara apessoado, é um cara bonito, não. Era uma cara comum. Então Judas teve que apontar, é aquele ali, o Jesus. É aquele ali o Jesus que vocês estão perseguindo porque ele tem falado que ele é o Messias, o esperado. Então, há muitos que dizem que hoje, nessa quarta-feira, foi isso que aconteceu. Eu não sei. Eu sei que essa é a preparação para o momento tremendo de cruz que Jesus chega, porque nada me propus entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado, diz Paulo. E Paulo é a forma especial, é a pessoa especial para falar dessa cruz, para falar desse Jesus, para falar desse Cristo. Por quê? Porque no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos diz que Paulo era aquele que perseguia os discípulos contra Jesus, contra a forma como Jesus tinha ensinado. Por quê? Porque ele era um expert na religião. Então ele tinha todos os dados necessários para saber quem seria o Cristo. Mas ele não acreditou a princípio. Mas quando ele ouve a voz do Senhor no capítulo 9, que diz para ele, Paulo, por que tu me persegue? Por que tu está me perseguindo? Por que tu está fazendo tudo isso? Ele entendeu que era o Senhor. Por quê? Porque ele teve um encontro com a presença. E aí, quando ele tem um encontro com a presença, o que ele começa a falar? Da cruz. Quando a gente entende que a cruz está desde o início da palavra, desde o início da pregação, ou melhor, desde o início da criação, desde o início de todas as coisas, nós entendemos melhor essa plenitude de olhar a cruz, ver a morte e ressurreição de Jesus como o ato de salvação, de redenção, o ato principal, o ato de forma de novidade. Segundo Bob Storch, nesse livro A Cruz, que é um livro excelente que fala sobre a cruz, ele lembra que a maioria dos teólogos dizem que o livro de Jó
é o primeiro livro a ser escrito. Na verdade, aí você vai me dizer, mas pastor, tem o Gênesis que fala da criação. Sim, querido, a gente tem que entender que Gênesis, ele foi escrito de uma forma que Moisés recebe de Deus a inscrição de Gênesis. Ele recebe essa inscrição e ele recebe aqueles primeiros livros. Então, Jó vai ser depois na cronologia, porque foi colocado assim quando foi perfilado o sumário, vamos chamar assim, da Bíblia. Mas Jó é o primeiro livro a ser escrito. E Jó já falava sobre uma forma especial, sobre como seria importante a morte de Cristo. Em Gênesis, lá em 3,15, quando o Senhor designa e diz: mulher, com dores de parto terás os teus filhos, mas tu terás um que vai pisar a cabeça da serpente. Está falando o quê? Do próprio Cristo. Mas diz o texto, mas ele vai morder o calcanhar. O que está falando aqui? Está falando da própria cruz, do Calvário, da forma especial. O próprio Monte Moriá, lá em Gênesis 15, lá que tem Abraão, lá fala do próprio Getsêmani. A mensagem de Moisés, a forma como Moisés entra como um redentor do povo de Israel, fala de Jesus. A forma do sofrimento que se é predito em salmos, vários salmos falam sobre a morte de Cristo, a cruz de Cristo. Não se compreendia na totalidade, porque se achava que Jesus ia vir como um político que ia vencer todas as coisas, mas eles não conseguiam entender. Mas quando é visto aquela forma como Jesus se entrega na cruz, eles compreendem, é isso aí. Essa é a forma correta. O texto que eu já falei, de Isaías 53, que ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. A sabedoria da cruz nos mostra a cada dia a forma especial que ele tratou o andar dele. Se a gente olhar o andar de Jesus, a gente vai notar que ele foi fazendo deixa eu achar uma palavra correta, ele foi fazendo uma cronologia de coisas para provocar a ofensa. Eu estava lendo isso agora há pouco. A ofensa que foi ver aquele que eles pensavam que seria um líder político ser colocado numa cruz, ofendeu os judeus, ou parte do povo judeu, ou alguns daquele tempo, e por isso eles odiaram mais. Eles odiaram mais Jesus, porque eles queriam, na verdade, e eu estava falando antes um pouco, se você se lembra, o nosso próprio ser, ele diz, eu estou com Deus, mas na verdade está dentro de nós só o nosso egoísmo. O povo que crucificou Jesus, eles tinham dentro dele essa ideia de eu, essa ideia do coração deles. Eles diziam, não vai vir um político que vai nos tirar essa opressão de Roma, nós pagamos imposto caro, nós pagamos para tudo aqui, e ele vai vir, vai nos libertar. Aí quando chega um Jesus no domingo de Ramos sobre um jumentinho, eles olham, mas quem é esse cara para dizer que ele é o Messias? E pior, ele ainda morre na cruz. A cruz, queridos, era símbolo, ou melhor, ela é um símbolo de desonra total. O homem era desnudado para ser pregado numa cruz, mas o nosso mestre vai no centro, duas cruzes do lado dele e ele no centro. É a vergonha, mas na verdade aquela vergonha era a forma especial que ele estava mostrando de que cada um de nós deveria entender o objetivo principal da mensagem dele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Ali ele mostrou a forma especial. Aqui eu tenho algo que se fala sobre o Sermão do Monte, que a gente está estudando, que a gente vai fazer uma série a partir de abril, a gente vai falar Mateus 5, durante praticamente até o fim do ano, e ele diz assim, em seu primeiro sermão, comumente chamado Sermão do Monte, Jesus colocou a cruz diretamente no centro de seus ensinamentos. Ele começou com 9 bem-aventuranças. Seus ouvintes não sabiam disso, mas ele estava, na verdade, profetizando bênçãos sobre sua
eminente crucificação. Veja quão abençoado Cristo crucificado verdadeiramente era. Bem-aventurado os pobres, Mateus 5,3. Ele morreu empobrecido, nu e necessitado. E agora ele possui todas as coisas, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Bem-aventurados que choram, Mateus 5,4. De acordo com Isaías 53, 3, 4, Jesus era homem de dores que suportou nosso sofrimento e carregou nossas dores na cruz. Agora ele está consolado e transbordante de alegria. Bem-aventurados mansos, Mateus 5. O fato de que o Filho de Deus morreria em uma cruz é uma mansidão consumada e agora ele herdou toda a terra. Gente, isso é sensacional. Ele poderia ter dito assim, não, para, eu sou Deus. Acabou toda essa brincadeira aqui. Vocês não vão me crucificar. Eu vou subjugar todos vocês agora e acabar com tudo isso aqui. Não, ele permitiu, ele foi manso. Diz que foram arrancados os pelos da barba dele foram arrancados, foram batidos na cara dele e diziam, botaram tapando os olhos dele, quem está te batendo? Diz quem está te batendo. Na própria cruz aquele homem diz para ele, vai lá e nos salva ti e salva nós, vamos sair daqui dessa cruz, vamos quebrar eles. Não, ele foi manso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, Mateus 5,6. Certamente ele foi abençoado quando a cruz ele clamou, eu tenho sede. Rios de água vivas agora fluem do seu trono. Bem-aventurados misericordiosos, Mateus 5,7. No morrer em seu lugar, em nosso lugar, Jesus foi extravagante e misericordioso com cada um de nós. Agora nos abençoa. Ele é o nosso advogado diante do Senhor. Gente, eu falava isso domingo. No domingo de Ramos, aquele mesmo povo que dizia Hosana, Hosana ao rei que vem, é o mesmo povo que diz crucifica, crucifica, crucifica. Os discípulos que diziam, não Senhor, não fala isso, não fala em morte, foram os mesmos que fugiram. E ele o que fez? Quando ele ressuscita, ele vai lá e busca Pedro. Ô Pedro, volta aqui, cara, volta aqui, tu me ama? Te amo, Senhor. Pedrão, se é nós, Pedrão, vamos lá, tu me amas? Te amo, Senhor. Pela terceira vez ele pergunta, Pedro, tu me amas? E o texto lá de João diz que Pedro se chateou por Jesus perguntar pela terceira vez. O que significa isso, querido? Que Pedro ainda estava naquela assim, ó, para um pouquinho, calmo como Pedro. Já viu esse meme? Calmo como Pedro. Não, Pedro ele pegava e puxava a espada e cortava a orelha. E às vezes nós somos assim, nós somos aqueles que estão sempre assim, vamos. Não, o Senhor é misericordioso conosco. E se não fosse a misericórdia dele, como eu estava falando desse irmão que contou da intimidade dele, desse câncer que ele está agora, e ele lembrou do Salmo 23, lá no Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Deus é misericordioso. E aqui na bem-aventurança, ele ensina e mostra como ele é misericordioso a cada um de nós. Bem-aventurados puros de coração, Mateus 5,8. Nosso coração é puro. Nosso coração puro morreu como um cordeiro imaculado e inocente. E agora toda a criação bendiz o Cordeiro de Deus, o próprio Cristo, o coração puro. Senhor, me dá o teu coração. Lá no Antigo Testamento, há um texto que diz que Deus vai trocar o nosso coração o nosso coração de pedra por um coração de carne, um coração que pulsa o amor de Deus. Por nossa capacidade, querido. Eu quero a presença de Deus, Senhor, eu vou orar todo dia, eu vou buscar todo dia. Não, para um pouquinho. Isso aí que esse aí está falando não presta, aquilo que o outro está falando não presta, isso que esse aí está fazendo não presta. A decisão que ele tomou não é boa, a minha decisão que é boa. Coração puro. É uma meta que eu acho que a gente alcança, e aí eu não tenho base teológica, mas não tenho nem base de vivência para falar isso, mas a purificação total, queridos, ela acontece só no último momento, quando o Senhor mostra a redenção final dele, quando a gente está chegando, saindo dessa vida e entrando no seio de Abraão, no descanso do Senhor.
antes do dia que nós vamos ressuscitar em glória. Lá naquele descanso, aqueles que estão no descanso, eles veem de uma forma especial essa pureza de coração. Porque aqui, querido, a gente está sempre com na nossa má vontade, nem diria boa vontade, a nossa má vontade. Bem-aventurados pacificadores 5:9, Mateus 5:9. Jesus é o grande pacificador que Efésios 2:14 se tornou a nossa paz para que pudermos estar reconciliados com o Senhor. Ele é a pedra angular que foi rejeitada lá de Efésios 2 lá, 20 lá, né? Ele é aquele que faz a diferença. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Mateus 5:10. Além de todo argumento, Jesus foi crucificado por causa da justiça. Gente, Pôncio Pilato pega a bacia, falando de bacia de novo, né? Porque a gente fala nessa devocional que a gente teve todas as manhãs, um dia a gente falou ali de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos pegou uma bacia e disse assim: gente, eu não vejo pecado nesse cara. Eu não vejo pecado nesse tal de Jesus. Crucifica ele. Então, se vocês estão dizendo, vamos fazer assim, ó. Bota água aqui na bacia. Eu lavo as minhas mãos, eu não tenho nada a ver com isso. É vocês que fizeram. É vocês que fizeram, porque eu estou vendo um homem justo. E o mundo, querido, muitas vezes, ele quer matar, ele quer ofender, ele quer destruir. E Jesus mostrou ele mesmo sendo a justiça. Ele foi injustiçado. Então, quando eu olho essa cruz, querido, quando eu olho esse Cristo crucificado, eu vejo tudo aquilo que a gente precisa para entender algo especial. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, do 11 ao 12. Em sua última bem-aventurança, Jesus descreveu sua cruz perfeitamente. Momento em que falsamente disseram todos os tipos de maldade contra ele. Portanto, toda a recompensa das bem-aventuranças são dele em sua plenitude. Abençoada seja o seu nome para sempre e sempre. Ele foi colocado no centro de todas as coisas. Desde Gênesis, passando por cada um dos livros, entrando no Novo Testamento, vendo todas as coisas, Jesus é colocado no centro. Para quê? Para nos dizer assim: olhe para a cruz, olhe para o derramamento de sangue que foi feito por ti, foi feito por mim. Esse derramar de sangue tem valor, e esse valor é um valor eterno de salvação. A cruz é o modelo que Deus escolheu para nos dar vida eterna. A cruz do Calvário é o modelo que Jesus nos colocou a cada dia para que os nossos pecados, as coisas erradas, as coisas que nós estamos pensando mal, as coisas que nós não estamos discernindo corretamente sejam pregadas nela e nós tenhamos a redenção por através dessa cruz, e entendendo que a coisa primordial é a morte de Jesus, mas a central é essa ressurreição genuína que nos eleva para esperança do dia em que nós receberemos novos corpos, que receberemos nova vida, e não mais o pecado vai nos atormentar, mas viveremos para sempre na presença de Cristo. Primeiro 1000 anos com Cristo restaurando todas as coisas, e depois disso para sempre, eternamente, com Deus Pai na terra, reinando definitivamente o reino soberano. O reino de Deus já está em nós a cada dia. Ele já está implantado, o pensamento já está implantado dentro de nós, mas a redenção completa, a forma completa, ela
está chegando. E ela chega por através do quê? É quando eu compreendo que a leitura diária da palavra é importante, quando eu compreendo que a minha vida coletiva, a minha vida de comunidade, ela é importante, quando eu compreendo que a ceia é importante, quando eu compreendo que andar com meus irmãos e viver em relacionamento de aliança é algo escolhido por Deus. Eu entro no centro do propósito de Deus, que é a presença dele no meu viver. E o sentido da vida é eu procurar cada dia essa presença. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.